Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai conversar sobre esse jogo de espera de coisas que nunca vão ser alcançadas que o narcisista faz com a vítima dentro do ciclo de abuso. Future faking, um futuro que nunca vai acontecer. O narcisista planta na cabeça da vítima, alimenta na cabeça da vítima ideias, sonhos, planos, sensações de coisas que podem ser muito incríveis, mas que ele sabe desde o começo que ele nunca vai realizar. Ele sabe que essa vítima vai ser descartada, ele sabe que ele tem outras fontes, ele sabe que ele vai se apropriar dos sonhos dela e mesmo assim ele faz. Quando uma pessoa entra dentro de um ciclo de abuso narcisista, ela entrou num jogo. E isso faz parte das cartas na manga que o narcisista tem. Quando uma pessoa tem um sonho, quando a pessoa tem um projeto, quando ela tem alguma coisa que é muito valiosa para ela tem uma motivação para ir atrás daquilo. Ela começa a buscar meios de tornar aquilo real. Muitas vezes são sonhos que são extremamente importantes. Viajar, comprar uma casa, melhorar a vida da família, o que quer que seja. O que quer que seja. Para a pessoa é extremamente importante aquilo. E o narcisista vai lá e se apropria. Ele faz como se o sonho fosse dele também. Finalmente você encontrou uma pessoa que vai te ajudar a realizar esse sonho. Uma pessoa que potencializa a energia ali para que aquilo se realize de forma mais fácil. E a vítima, ela começa a soltar cada vez mais informações, porque quanto mais a gente tiver, quanto mais a gente fizer, mais rápido se realiza. Quando a gente pensa numa pessoa que entrou nessa dinâmica, num ciclo de abuso narcisista, claro que o diagnóstico só pode ser feito por um psicólogo ou um psiquiatra que estivesse acompanhando essa pessoa. Então isso aqui não serve para diagnosticar ninguém. Mas quando uma pessoa entra nesse tipo de labirinto, ela começa a passar por determinadas etapas que são extremamente repetidas. E o future faking tá lá, tá costurando todas as etapas. Porque é o sonho, é a ideia, é a sensação que vai fazer com que a vítima permaneça. Ela fica ali correndo como se fosse um coelhinho atrás da cenoura. O cheiro, a ideia, um dia pode ser, vai ser. E no começo do relacionamento, o narcisista, ele dá algumas amostras de como vai ser incrível quando a gente chegar lá. Não é mais só a vítima, ela não está mais sozinha nessa. Quando a gente chegar lá, estamos juntos nessa, o sonho é nosso. E muitas vezes ele passa na frente como se o sonho fosse dele. Aquilo sempre foi dele. E a vítima tem a sensação de que, então acho que eu encontrei alguém que tem o mesmo sonho que eu. Na verdade, o narcisista, ele pega o sonho da vítima. Eu estava conversando outro dia com uma aluna do curso Dinâmicas Amorosas e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Uma experiência que ela teve de ficar parada muito tempo e de não realizar coisas que ela achava tão importante para a vida dela. Ela pegou todos os sonhos da vida dela, colocou ali, coisa super comum, colocou ali, juntou com o narcisista. E obviamente que esses sonhos não foram realizados. E com isso, ela perdeu a motivação, ela perdeu a vontade, ela perdeu o desejo de ir atrás. É como se tivesse conseguido quebrar o sonho. E quando a gente estava conversando, ficou tão claro, né, a profundidade desse tipo de abuso e como o narcisista, ele se apropria justamente não só do potencial da pessoa, do que ela poderia fazer, mas daquela semente que existia ali no começo. Ele rouba a semente, ele rouba a vontade, ele rouba a ideia. E ele realiza com outras pessoas. Agora, por que será que o narcisista faz isso? Por que será que ele mexe numa coisa tão importante? Por que será que é tão fundamental para ele pegar o sonho da pessoa? Quando a pessoa tem um sonho, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma ideia, tudo na nossa vida começa meio que a girar em torno disso. A gente trabalha, a gente levanta, a gente interage com as pessoas, mas aquilo dá um norte pra gente, né? Dá um caminho, dá um roteiro, mais ou menos, do que a gente fazer, caso a gente realmente queira realizar. Então as nossas ações, elas começam a ficar em cima desse sonho. Quando o narcisista entra dentro desse sonho, quando ele começa a fazer parte desse sonho,
e a gente começa a mudar o nosso comportamento para poder realizar o sonho, ele começa a fazer parte das nossas prioridades. É a primeira coisa que vai acontecer. Ele entra nesse sonho e o que a gente estava perseguindo, agora ele também faz parte. De alguma forma, ele também se torna prioridade. Fora o tempo que ele rouba, tudo mais, mas é um jeito também de ficar no centro. Quando a gente tem um sonho, a gente começa a ter as nossas ações voltadas para esse sonho. É um norte para a gente. Se o narcisista está junto com isso, ele também faz parte disso e ele também está ali, ele também está no norte, ele também está no centro, ele é prioridade. E como ele potencializa muito, como ele cria muito, como ele estimula muito, porque a gente tem sonhos que são adormecidos e alguns que não são nem muito realizáveis, mas quando a gente tem alguém que fica o tempo inteiro falando, não, você pode, nós podemos, é isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado, aquilo começa a fazer com que a gente tenha mais vontade. E, obviamente, com mais vontade, a gente vai ter também mais ação. O narcisista sabe que as coisas que são faladas, que seja uma viagem, ele sabe que ele não vai realizar. Porque ele sabe que ele vai descartar essa pessoa. Ele sabe que ele vai estar com outra pessoa exatamente no dia que essa viagem seria realizada. Ele sabe que ele vai postar nas redes sociais nesse mesmo dia uma foto com outra pessoa, provavelmente nesse lugar. E quando ele estimula isso muito na cabeça da pessoa, a gente começa a ficar cego, porque a gente só tem isso, a gente quer realizar. E lá na frente, lá no descarte, quando ele realiza com outras pessoas, o tombo é muito maior, a dor é muito maior. E quando ele realiza, quando ele conquista uma coisa que era da vítima, quando ele está lá vivendo uma coisa que era da vítima e a vítima está lá embaixo porque o tombo dela foi muito grande, a posição dele sobe. Essa sensação de superioridade sobe, que o narcisista acredita que tem e precisa que as fontes reforcem. Quando o narcisista consegue fazer com que a vítima desça um pouco, com que a vítima experimente um pouco da frustração, com que a vítima seja humilhada, ele sobe. Uma outra coisa que eu estava conversando com essa aluna do curso é que o narcisista é uma pessoa invejosa. E quando a vítima tem coisas que são importantes e que são realizáveis, porque normalmente a gente tem um sonho, uma meta e a gente começa a se organizar para que aquilo se torne real. E o narcisista, ele vê que de alguma forma isso poderia acontecer, isso desperta muita inveja também. Então, ir lá e cortar e tesourar e fazer com que a pessoa não consiga realizar, dá uma vazão para essa inveja que o narcisista tem, principalmente da vítima, principalmente das conquistas da vítima. Conforme o ciclo vai avançando, e é isso que a gente estava conversando, conforme o ciclo vai avançando, as etapas elas são todas entrelaçadas e elas vão ficando cada vez mais intensas e aí, claro, vem a desvalorização. A vítima passa muito tempo pensando naquilo que ela poderia realizar, que ela gostaria de fazer, mas o sonho vai ficando cada vez mais distante e aí o que o narcisista faz? Diminui. Uma versão menor. Vamos dar um exemplo. A vítima queria viajar. Vou colocar o exemplo da viagem para ser uma coisa bem simples. A vítima gostaria de viajar e ela quer ir para Nova York. Esse é o sonho dela. O que o narcisista faz? Ele diminui a importância da vítima como se ela não fosse capaz. Ao invés de Nova York, Paraguai? A vítima começa a se conformar com coisas que são menores, com coisas que são pequenas, com coisas que desvalorizam a importância que ela tem para ela mesma e com isso diminui a autoestima da vítima. E diminuindo a autoestima da vítima faz com que ela se torne cada vez mais dependente. No começo, o narcisista ele usa os sonhos ali e a vítima de fato acredita que todos são realizáveis. E com o passar do tempo, aquilo não chega nunca. E ela começa a se conformar com coisas menores, infinitamente menores, muitas vezes incomparáveis. Mas isso vai criando uma desvalorização, uma dependência e uma diminuição na autoestima. É o que dá, é o que sobra, é o que a vítima começa a acreditar que ela merece. E muitas vezes, aqui eu dei o exemplo de um sonho de uma viagem para Nova York, muitas vezes são sonhos que depois não tem como ir atrás mais. O tempo passa, acabou, não tem mais, o trem da vida passou.
E você poderia ter feito naquele momento, era uma época certa. Sei lá, um sonho de um trabalho que tem uma idade que seja mais ideal. Enfim, o tempo passa e o narcisista rouba o teu tempo. É a primeira coisa que o narcisista vai fazer dentro de um ciclo de abuso, roubar o teu tempo, teu passado, teu presente, teu futuro. O ciclo de abuso narcisista, eu sempre falo que é uma experiência avassaladora. Ele tem a capacidade de roubar coisas que são extremamente íntimas. Não é o fazer só no social, né? Porque quando você convive com uma pessoa que passou por esse tipo de experiência, você vê o resultado. Agora, quando você vive o ciclo de abuso narcisista, você passa a pensar diferente sobre você, você passa a duvidar da sua capacidade, você passa a desacreditar no seu potencial, você passa a não querer mais, você passa a pensar de maneira diferente sobre todas as ideias que antes eram extremamente importantes para você. O ciclo de abuso narcisista é uma experiência complexa, traumática, difícil da pessoa entender, difícil da pessoa se refazer, difícil da pessoa retomar os sonhos e muito difícil da pessoa conseguir ter essa força para ir atrás de algumas coisas que ficaram adormecidas, principalmente quando o narcisista rouba isso. Esse future faking, né, criar esse futuro que nunca chega e que a vítima fica esperando, faz também com que ela se esforce demais, ela fica o tempo inteiro, porque tá quase lá, ela tá quase chegando, ela se esforça para chegar e nunca chega. E nunca chegando, cada vez ela acredita que ela pode tentar mais um pouco, porque ela já andou tanto, ela já fez tanto, ela já se dedicou tanto, justo agora tá quase. E o narcisista, ele tá sempre plantando, falta isso, e se eu tivesse tal coisa, só tá faltando tal coisa, não podemos por tal coisa. E a vítima se esforça, ela compra coisas, ela dá coisas, ela se afasta de pessoas, ela faz de tudo para realizar coisas que o narcisista nunca vai fazer. Com ela não, mas muito provavelmente com uma outra vítima para que a vítima atual assista. O ciclo de abuso narcisista é uma experiência difícil, complexa, mas a boa notícia é que passa se a pessoa adota o contato zero corretamente, se ela está disposta a olhar para as coisas como elas são, se ela está disposta a aprender, se ela está disposta a quebrar esse espelho, se ela está disposta a passar por algumas etapas que são sim mais desagradáveis, se algumas pessoas têm abstinência, por exemplo, quando tentam sair do ciclo, a coisa melhora. Essa é a boa notícia. Dizer que é um caminho fácil? Não, não é. Senão não precisaria de tanto conteúdo, não precisaria de tanta ajuda, as pessoas não precisariam procurar médicos, psicólogos. Precisa, é o tipo de experiência que é super traumática. Essa conversa que eu tive com essa aluna foi uma troca bem enriquecedora, por isso eu quis trazer esse conteúdo para cá, porque sempre que a gente vai conversando, vai surgindo mais do que pode ser falado, porque de repente isso abre na cabeça de alguém alguma coisa que ela esteja presa e ela nem percebeu aonde que ela estava presa. O future fake prende. O future faking prende, ele prende a pessoa na ideia do que poderia acontecer, na ideia do que está quase, na desvalorização da pessoa. Eu vou colocar aqui o link do curso Universo Narcisistas Dinâmicas Amorosas. De verdade, eu não sei se tem vaga disponível agora no momento que esse vídeo está indo pro ar, porque a gente abre e fecha a turma, porque justamente para eu poder responder essas perguntas que vão chegando ali nos comentários, para poder ter uma interação. Mas de qualquer forma, eu vou colocar aqui o link do curso. Ali vocês têm todas as etapas do ciclo de abuso. Entender essa sequência, ela é fundamental porque ela se entrelaça de alguma forma e algumas são janelas para que você possa sair, né? O curso mostra isso de forma bem didática, bem organizada, para que você possa entender como é que funciona esse labirinto e quais são as janelas e os sinais de cada etapa e quais são os momentos que são mais propícios para você sair, e ali também é um ambiente onde a gente consegue fazer uma interação maior, então estou colocando o link aqui. O future faking faz com que a pessoa
pessoa fique completamente presa, completamente dependente, faz com que a pessoa acredite em alguma coisa que vai chegar e que nunca chega. E essa ideia faz com que o tempo passe. O tempo passando, o narcisista conseguiu tomar o que existe de mais precioso, que é o tempo, né? Que é o que a gente tem aqui, que a gente nem sabe o quanto a gente tem. E quando ele realiza com outras pessoas tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente imaginou, tudo aquilo que era tão importante pra gente, e ele realiza com outras pessoas, é como se a gente não tivesse importância nenhuma, porque o sonho, de alguma forma, ele é realizável, outra pessoa tá no nosso lugar, e começa a despertar sentimentos que são extremamente ruins, até pra gente poder realizar os nossos sonhos. Quando a gente olha pra alguém que tá ali, no nosso lugar, né, é tão confuso passar por essa experiência, porque de repente você vê que tem pessoas vivendo coisas no seu lugar, e você sente raiva, frustração, é muito difícil você conseguir se alinhar de novo para você realizar o que você gostaria, e nisso você se perde também. Parece que de alguma forma os sonhos, eles perdem o sentido, eles perdem a graça, e o narcisista faz com que você acredite que era dele, que você era coadjuvante. Você não tá, ainda assim, continua existindo. O future faking faz parte de todo o ciclo de abuso narcisista. É uma experiência, como todo ciclo, né? É uma experiência muito ruim, muito traumática, e faz com que muitas vezes diminua dentro da gente a vontade de criação de coisas novas. Existe vida depois do ciclo de abuso narcisista. E quando você para, quando você trava, quando você não realiza mais nada, você está ficando exatamente no ponto que o narcisista gostaria que você ficasse. E isso é o que não pode acontecer. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.